Boa noite a todos. Boa noite. Estou aguardando o meu amigo Breno. Opa, já mandei o convite para o Breno. Aguardando a entrada do Breno. Boa noite. Opa, Olá, olá, que bom que você estamos entrou. ao vivo. Estamos ao vivo e sem problema. Boa Sempre dá um noite, frio. querida. Boa noite. Sempre dá um friozinho na barriga, Breno, porque da primeira vez que eu fiz a live com o Daniel, eu não apareci. Fiquei Ah, de não brinca. Lombardi. Me chamaram de Lombardi, só tinha minha Te can... voz. Não, te cancelaram. Hoje em dia tem a Me cultura do cancelamento. Que cancelaram. história é essa? Aham, Não, não podemos deixar, não, de jeito nenhum. claro que não. Então vamos lá. Eu vou me Vamos. apresentar e daqui a pouco você se apresenta, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Eu sou Maria Neide, sou psicóloga clínica, educadora sexual e terapeuta sexual. Trabalho na saúde pública há 12 anos, né? Venho atendendo já bastante pessoas com essa questão de suicídio, né? E esse hoje é o último dia da série de lives que eu promovi para falar sobre suicídio. E hoje eu convidei o Breno para nosso amigo psicólogo, né, para dar continuidade para falar sobre violência sobre da população LGBTI mais e suicídio. Então tá bom. Bem, então dá boa noite, né? Boa noite a todos, todas e todos. Agradecer imensamente o convite da Neide, uma colega que eu admiro muito o trabalho. Tive a Obrigada. grata surpresa de cruzar, né, e nos encontrarmos nos cursos de Uhum. terapia sexual. E que bom, obrigado mesmo, viu, Neide, pelo convite. E para debater um tema tão importante, né? Tão relevante e necessário. Eu estava acompanhando o teu trabalho, vi que você estava fazendo uma série de lives sobre suicídio, eu adorei a tua proposta, te Sim. parabenizo muito por conta disso, eu acho que é um assunto que a gente tem que falar mesmo, e não só por falar, a gente tem que desmistificar muitas coisas em relação ao Isso, suicídio, né? verdade. Eu sou psicólogo, né? Eu estou aqui falando, esqueci de me apresentar, né? Eu sou psicólogo há mais de 20 anos, sou terapeuta educador sexual, é, e também venho aí trabalhando questões de gênero, masculinidades, né? Tem todo um trabalho de pesquisa dentro do tema sobre sexualidade e gênero, e espero poder contribuir um pouquinho, né, sobre esse debate agora, fazendo esse recorte em especial do suicídio à população LGBTQIA+, né? Bom, vamos começar, para quem não conhece o tema, falando dessa sigla, Breno, o Vamos! que esse LGBTQI+ significa? Boa, boa, eu acho que é legal. E é importante mesmo, porque é uma sopinha de letrinhas, né? E a gente confunde mesmo as coisas. Para falar a Uhum. verdade, é uma sigla. Eu vou explicar hoje o que é mais costumeiro, que se costuma falar mais, né? Mas é uma Uhum. sigla que está sempre em reformulação, né? Está sempre mudando, porque é uma sigla que, como ela contempla a diversidade, então toda letrinha aí, ela às vezes tem mais de um significado. E a cada ano vão surgindo outras representações, né? Outras representatividades também, dentro das questões de sexualidade, questões identitárias. Hoje, o que se fala mais habitualmente é LGBTQIA+, né? Uhum. Existe um pressuposto aí, uma ideia de se falar LGBTI+, né? Para encurtar um pouquinho, mas aí são questões políticas, né? O L vem de lésbicas, né?
E aí é importante o L aí, porque dá visibilidade às mulheres lésbicas, né? E para justamente fazer essa diferenciação do entendimento da homossexualidade, fazer a diferenciação entre homens gays e mulheres lésbicas, né? Então é importante se dar visibilidade justamente para esse segmento. Então, o L vem de lésbicas, o G, homens gays, LGB de bissexual, né? Falar sobre a bissexualidade, e daí também extremamente relevante, né? É importante a gente olhar para a bissexualidade, que ainda é um tema, talvez de todas as letrinhas da sigla, são pessoas extremamente invisibilizadas, né? E que muito se distorce, né? Então, falar sobre bissexualidade é algo necessário, e daí a importância da letrinha B. O T, né, que vem de transgeneridade, e aí vai englobar, né, vai trazer aí questões tanto da transexualidade, né, e aí nós estamos falando de homens trans, mulheres transexuais, travestis, né, e aí o LGBT, o que é meio controverso, porque o que vem de queer, né, o queer enquanto teoria, aqui no Brasil, ele não faz muito sentido enquanto uma questão identitária. É mais um estudo, né, que vai trazer toda uma desconstrução sobre a sexualidade. Mas ele é adotado também na sigla, e aqui no Brasil, como em outros lugares, porque o queer ele vem justamente fazer esse questionamento, né, sobre padrões, normas. O queer significa, numa tradução livre, aí, significaria estranho, esquisito. E é justamente isso, né? É o esquisito, é o contrário, é o outro, né? Para além da normatização, é tudo aquilo que sai da norma, que é considerado por uma sociedade preconceituosa como esquisito, mas que não é esquisito. Na verdade, são outras identidades, são outras representações, são outras vivências para além daquela estabelecida ou para além daquela que é padrão, né, na sociedade. LGBTQI, de intersexo, pessoas intersexuais, né? E aí nós estamos falando, dentro dos estudos da intersexualidade, nós temos 41 tipos, pelo menos até agora estudados, né? Pelo menos até agora estudados, de intersexualidade, que são variações, mudanças também dos padrões estabelecidos, mas aí numa visão mais biológica, né? Um estudo mais biológico, trazendo todos os estudos sobre cromossomos, hormônios, né, e toda essa relação com o corpo. Onde é que nós paramos? LGBTQIA, o A de assexualidade, né? E aí também é muito interessante, porque é um outro assunto dentro da sigla que vem crescendo bastante, viu, Neide? A assexualidade, que também engloba aromânticos, então são assexuais, aromânticos e agêneros. Né? Pessoas agêneros, que não se identificam nem como homens e mulheres, ou masculinos e femininos. Então, são pessoas que saem, né, desse campo da binaridade de gênero. E o mais, que é um plus aí, né? É o que vai trazer essa continuidade e a possibilidade da gente poder estudar e entender cada vez mais as outras representações e identidades sexuais. Eu lembro, não sei se foi na terapia sexual ou na educação sexual que eu tive aula sobre assexualidade. E eu lembro que a professora falava que é uma outra vertente que praticamente ninguém fala, porque não incomoda, né? Pouco se fala sobre pessoas assexuais, né? É verdade. Nem ouve falar. Até então nem sabia da existência, porque gays, lésbicas, são pessoas que às vezes incomodam a sociedade, né? Por conta de todo o preconceito. Só que os assexuais ninguém sabe, não incomoda ninguém e fica bem de lado, não é? E sabe onde é que está o incômodo na sexualidade? Eu acho ótimo quando incomoda, né? Porque tem que incomodar mesmo. O incômodo está justamente, que não é um incômodo, mas eu acho que o grande debate que a sexualidade traz para a sociedade é justamente falar sobre pessoas que não sentem atração, né? Necessariamente atração sexual, né? Que não tem o entendimento de que a prática sexual ela é importante ou necessária para uma questão identitária.
que a prática sexual pode não ser uma vivência para todos, né? Que não é uma determinação como muito se espera das pessoas, né? Que tenham relações sexuais, porque isso é um propósito, é um desígnio do ser humano. E não é, né? O sexo ele não é uma realidade para todo mundo e tá tudo bem. Então eu acho que é legal tocar nesse ponto, porque a sexualidade, inclusive, Neide, legal você falar sobre isso, porque das letrinhas também, a bissexualidade e a assexualidade, elas vêm crescendo e estudos se aprofundando cada vez mais. O campo da sexualidade é vastíssimo. Essa aula que você teve, foi lá na Unisal, né, que você está se referindo? Foi. Uhum. Você sabe que essa aula sobre a sexualidade, agora quem dá lá sou eu. Né? Quem dá aula sobre a sexualidade sou eu. E é muito legal porque depois que eu comecei a estudar, e eu tenho hoje contato, né, muito próximo com coletivos assexuais, né, até recomendo o coletivo Abrace, viu? Quem quiser saber mais, é bem legal. E eu fiquei fascinado. É um universo muito importante da gente entender, né? São outras narrativas. Verdade. Breno, as violências, elas têm várias classificações. Você poderia falar um pouquinho sobre cada? Posso sim. Assim, as mais são várias, né? Tem várias, né? Mas as principais. Eu acho que talvez a gente pensar, como a gente está falando do público LGBT, então acho que é importante a gente falar de duas violências sociais que são muito comuns a essa população, a essas pessoas, né? E aí, dentro dessas violências, eu vou tentar esmiuçar aquilo que eu acho que é extremamente relevante e que é mortal no sentido que está matando realmente essas pessoas, né? Primeiro, a gente tem que partir da premissa que nós somos o país que, infelizmente, nós ocupamos o famigerado índice, né? Um país que tem maiores índices de assassinato a pessoas LGBTs, queria mais, em especial pessoas trans, né? Mulheres trans e travestis. Então, assim, eu acho que é um lugar vergonhoso que nosso país ocupa nessa lista, né? E nós estamos falando de uma violência de transfobia. Antigamente, muito se entendia transfobia, se confundia muito transfobia com homofobia, que é outro tipo de violência também muito comum a essa população. Transfobia é uma violência de aversão, de ódio a pessoas transexuais, né? E aí a gente está falando especificamente de identidade de gênero, né? A homofobia é a aversão e o ódio a pessoas homossexuais, a homens gays e mulheres lésbicas. Portanto, uma violência relacionada à orientação sexual. Essas duas violências, elas matam, né? E elas matam de várias formas, Neide. Elas matam através... Às vezes o ódio ele é direto, né? O ódio ele é físico. Então, os assassinatos... os estupros, por exemplo, em mulheres lésbicas, os estupros corretivos, que são muito comuns acontecer, né? Essa ideia de que você tem que eliminar aquele que não cumpre ou não está dentro da norma, né, determinada social. E a transfobia, que vai matar pessoas no sentido de também não cumprirem esses padrões. Então, é muito sério a gente pensar nisso, porque a gente está falando de uma violência que ela é física, ela é direta, né? Que é um atentado ao corpo, mas, acima disso, ele é um atentado e uma violência à integridade, à honra, à identidade do outro, né? Daí a gente está falando, portanto, de violências que elas são violências, às vezes... elas passam desapercebidas, elas são sutis, porque a homofobia ela é verbalizada, a homofobia ela é pensada, né? A homofobia ela é, às vezes, muito, muito sutil, e ela vai circulando, ela circula por uma sociedade que vai difundindo, né, essas ideias, essas concepções, essas violências, que a gente vai entender como microagressões, mas que, para quem sofre, não são pequenas, são violências severas e profundas. Então, eu acho que a homofobia e transfobia são duas violências sociais
muito presentes a essa população, né? E daí a importância da gente ter políticas públicas e todo uma relação de enfrentamento, né, a esses preconceitos, a essas violências, a falas, né? Como recentemente, né, nós tivemos o ministro da Educação com uma fala absurda, e desculpa, viu, Neide? Não vou Imagina. entrar na política, mas eu tenho que falar sobre isso. Uma fala extremamente infeliz, né, de um ministro que vem a público dizer que primeiro que ele usa homossexualismo, né? O sufixo ismo, que denota doença, isso deixou de ser usado desde 1990, quando a homossexualidade saiu dos anais da psiquiatria, né? Uhum. Eu acho que então já o ministro já estou bem desinformado em relação a isso. Segundo, ele fala que jovens homossexuais vêm de famílias desajustadas. Bem, seu ministro, desajustada é justamente a família do governo, né, do presidente do governo que o senhor ocupa. Desajustado porque está afundado em corrupção. Mas isso, enfim, são outras questões. Esse tipo de fala mata. É isso que eu quero dizer, Neide. Breno, eu não sei se é falta de informação ou é de propósito. Eu tenho a impressão que é proposital essa fala de ismo. Eu também acho. Eu concordo com você, querido. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que tem um propósito mesmo de violentar, de atacar, né, de ameaçar. Uhum. Tipo, você é doente. Exatamente, né? Que ainda aquela ideia, um olhar patologizante, né? Mas que denota justamente esse tipo de fala, eu acho que representa muito também uma mentalidade de uma sociedade ainda muito resistente a mudanças, a transformações, principalmente no campo da sexualidade, né? Daí a importância da gente fazer lives como essa. A gente tem que tocar na ferida, a gente tem que falar, né? Nós precisamos elaborar, né? E a gente precisa olhar, ressignificar tudo isso que está aí, né? A gente não pode se contentar com essas coisas. Jamais. O triste, eu ia falar interessante, mas não é essa palavra correta. O mais triste é que muitas vezes essas violências surgem dentro da própria casa, né? Na própria família. É muito comum que seja do próprio lar, né? Acontece, mas aí eu vou fazer uma ressalva que eu acho importante. A agressão familiar, tá? A agressão no seio da família, né? Então, assim, pais que... E é comum, tanto a homens gays, mulheres lésbicas, pessoas transexuais serem expulsos de casa, né? Serem... enfim, sofrendo violência física, violência verbal, violência psicológica. Isso acontece, e é uma realidade para muitas pessoas, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração que as famílias, elas também não têm uma educação sexual. Não existe também a essa família a abertura de se falar sobre sexualidade, sobre sexo. Então, eu acho que também tão somente a gente culpabilizar, né? Sabe aquela ideia, né, imediata? Porque socialmente nós somos muito imediatistas, né? Então, assim, vamos culpar a família porque a família expulsou a pessoa de casa. Às vezes aquelas pessoas não têm o entendimento, não têm compreensão, respaldo emocional, inclusive, para lidar com o diferente. Porque é o diferente, mas tudo bem ser diferente, mas é que as pessoas também não têm uma compreensão sobre como lidar, como dialogar com o filho, com a filha. Então, eu vou bater sempre uma tecla. Esse tipo de violência que a gente está mencionando aqui, Neide, a gente combate com educação. Sim. E a educação em sexualidade, ela é primordial, né? Nas escolas, nas famílias, porque quando a gente fala sobre sexualidade, a gente vai falar sobre maneiras de pensar, de agir, práticas saudáveis, linguagens, comunicações não violentas. A gente vai entender sobre desmistificar padrões estabelecidos para homens e mulheres, ressignificar papéis sociais, né? Estereótipos que vêm se perdurando, né, há tanto tempo. E eu acho que existe um momento, e eu acho que o momento é agora da gente poder discutir sexualidade, né? Então, fazer isso nas escolas é extremamente necessário porque as escolas estão vinculadas a essas famílias,
né? E quando a gente atinge essas famílias, a gente consegue levar esse diálogo, que é um diálogo democrático, de aceitação, de afirmação, para dentro de casa. E aí tudo muda, Neide. Então, a gente acabaria, ou a gente diminuiria, acabaria não, porque eu acho que não acaba mais, a gente diminuiria severamente os casos de expulsão, de violência, né, doméstica, de violência contra, né, e melhoraria muito o diálogo entre pais e filhos a partir da educação sexual. Então, e eu sou defensor, né? Você sempre defensor, Mas grande a defensor. realidade é muito diferente, né, Breno? Quando eu me formei, eu fiz a minha formação em 2012 a 2014, em educação sexual. E até hoje eu venho me oferecendo para fazer educação sexual nas escolas e as escolas fecham as portas. Como é difícil, né? A primeira que eu tentei, me falaram assim: você vai falar numa linguagem técnica com os alunos de 14 anos, 13 anos. Tá. Era exigência. Falar numa linguagem técnica. A segunda exigência, falar que eles ainda não era o momento deles transarem. Imagina, se eu falei para a diretora, não é minha responsabilidade falar isso. Isso é eu, enquanto profissional da saúde, jamais falaria isso. E eu vou falar uma linguagem acessível aos adolescentes, né? Daí eu consegui, em outra escola, quando eu cheguei lá, falei com a diretora, ela falou assim: você começa ontem? Aí eu falei: nossa, que coisa boa, né? Vai rolar aqui. Fui só uma vez, eles não quiseram mais. Entendeu? Como é Puxa difícil? vida. E é muito difícil, sim. A gente muda uma situação, né? A gente muda uma sociedade também através da política, né? Sim. Eu acho que isso também é um pouco efeito de um afastamento social do campo da política, porque a gente muda as leis de um país fazendo política mesmo. E a gente faz política, né, Neide? A gente faz política toda hora. Nós somos seres políticos. Então, por que não a gente começar a levar mesmo para o campo do debate, para o campo democrático, né, para o campo da política, questões necessárias? A gente precisa mudar a legislação, né, para deixar isso mais uniforme. Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje em dia é muito mais tranquilo, né, a ressignificação do nome social, né, para o nome de registro de pessoas transexuais. Então, a mudança, né, do nome de registro para o nome social, e aí a pessoa ser chamada a partir, né, e ter esse registro a partir do nome que ela escolheu. Isso há 4, 5 anos atrás era extremamente difícil. Muito embora já existam leis específicas para os cartórios fazerem isso, alguns cartórios faziam e a grande maioria não aceitavam fazer esse tipo né, essa mudança. Por quê? Uhum. Porque a mudança porque assim, a lei ela não é obedecida, ela não é estabelecida. Por quê? Porque também não existe o entendimento dos nossos parlamentares, né, dos nossos políticos, governantes, de que isso é saudável, isso cria uma sociedade saudável, plural, diversa. Sim. Então, assim, a lei ela existe e ela não é cumprida, porque mentalmente as mentalidades elas não mudam também. Então nós temos que ser um pouco mais assertivos, sabe? Daí as batalhas, né? As lutas que têm que ser mantidas mesmo. Então, sim, a gente muda no campo da política, mas é um longo caminho, viu, minha amiga? É um longo caminho. Sim. No SUS, por exemplo, mesmo que ainda não houve a mudança no registro, já tem um campo para colocar o nome social. Mas eu trabalho no SUS há 12 anos e eu nunca vi ninguém perguntar se a pessoa tem nome social. Aí, de repente, está uma mulher trans e aí chama ela de José. É extremamente constrangedor para aquela pessoa numa sala de espera, não é? Assim, eu vou dar um pequenininho spoiler. Eu não vou abrir o jogo, tá? Tá saindo, vai ser publicado, tá, um livro aí, talvez esse ano, ainda mais para o final do ano, do Saulo Ciasca, tá? Do professor psiquiatra Saulo Ciasca, que é um livro voltado para profissionais da área da saúde, né? E o Saulo ele está trazendo uma proposta bem interessante.
O Saulo, sim, o Saulo ele tá lá na Unisol também, né? Certo. É, uma pessoa maravilhosa, um grande conhecedor, né? E também muito atuante, né, na área da sexualidade, no debate sobre, principalmente de pessoas transexuais. E o Saulo está trazendo uma proposta no livro bem interessante, que é um diálogo direto com os profissionais da área da saúde, Que né? legal. É, Quero. ensinando, ajudando, ensinando, mas sugerindo abordagens mais saudáveis com pessoas LGBTQIA+, como formas melhores, né, de você comunicar determinadas coisas, como fazer certas perguntas, como se posicionar diante, né, de certas situações, para que os profissionais da área da saúde tenham um pouco mais fiquem mais atentos, né, tenham mais cuidado, né, mais zelo nesse trato com as diferenças, né? Então é bem interessante, eu acho que vai de encontro a isso. Então, por exemplo, pô, tem um campo lá pro nome social. Gente, não custa nada, vamos perguntar, né? É só perguntar como é que você gostaria de ser, qual é o teu nome, qual é o nome que você assume, como é que você gostaria de ser chamado, qual é o pronome que você gostaria, né, que você adota, que você gostaria de ser referendado. É importante esse tipo de coisa, porque isso, inclusive, faz parte da identidade da pessoa. E quando a gente não se atenta para isso, né, Neide? A gente está invisibilizando, a gente está silenciando essas pessoas também. E é um desrespeito à identidade daquela pessoa, né? É a mesma coisa que chegar, as pessoas perguntam meu nome, qual é o teu nome? Eu falo Breno e as pessoas falam, ah, então tá bom, Bruno. E ficam falando que eu sou Bruno, Bruno, Bruno. Eu não tenho nada contra o Bruno, inclusive era para me chamar Bruno. Mas meu nome é Breno, poxa. Claro. E tudo Entendi. bem, né? É. É isso, né? Eu quase que falei, Bruno. Não, mas pode me chamar. Uma Não tem coisa é problema. confundir, outra coisa é a pessoa ficar falando. Não tem problema, não tem saco. Eu Mas sei, para Breno, as pessoas LGBTQIA+, isso faz muita diferença. faz muita diferença. Né? É constrangedor, é desrespeitoso, sei É lá, eu assim, acho é assim. como está o cenário do suicídio entre essa população, Breno? Você tem dados? Tenho, vamos lá. Vamos fazer dois movimentos? Aí você me ajuda Sim, nisso também. Vamos tá, trazer dados primeiro mais gerais sobre suicídio, tá? certo. Até trazendo números mundiais. Aí a gente vai trazendo para o Brasil e aí a gente faz um recorte dessa Certo, população. ótimo. Bem, eu acho que o primeiro número, e é um número que esse número que eu vou falar é um número que eu gosto de falar sobre ele porque me assusta, né? E quando a gente vai para o campo do suicídio, quando a gente começa a estudar e a gente começa a olhar para o suicídio com mais atenção, eu acho que todos os números que a gente fala, né? Todos os números que surgem aí, que são estudados, nos assustam, né, Neide? Hoje, Uhum. existe uma estimativa de que por ano, mundialmente, mais de aproximadamente entre 800 a 820 mil pessoas tiram a própria vida, né, ou morrem em decorrência do suicídio. A cada Mais de 45 800, minutos, né? Morre uma uma morte a pessoa. cada 40 segundos, A exatamente. seguir. Né? É É muito. esse número maior para chegar justamente nesse dado que me assusta. Uma morte a cada 40 segundos. Uhum. Isso já diz muito, e eu acho Demais. que os números eles falam muito por si só, né? Por que esses números são tão altos? Talvez é porque a gente viva numa sociedade que ainda é muito resistente em encarar a morte, em falar sobre a morte, em falar sobre o próprio suicídio, sobre saúde mental, né? Sim. Aí, se a gente trouxer esses números, a gente vai trazendo para o Brasil. No Brasil, são 11 mil mortes por ano, aproximadamente, em decorrência do suicídio. Aproximadamente 11 mil mortes, né? É uma Uhum. média, uma estimativa. O que ainda continua sendo um número muito alto. E aí, particularmente no Brasil, isso me chama a atenção pelo seguinte: nós não temos uma prática, não é uma prática comum ao brasileiro a gente falar sobre saúde mental, né? A gente fala Uhum. sobre saúde física, né? A saúde do corpo, exercícios físicos, tal. E a gente tem que falar sobre saúde física. Mas saúde mental é um outro campo que muitas vezes é um campo distante dos debates,
né? Sim. Inclusive sobre profissionais da área da saúde. O que ainda me espanta mais, né? Eu sou professor do Santa Marcelina, aqui em São Paulo, né? Ali É. na região de Itaquera. Eu dou aula ao pessoal de nutrição, enfermagem, né? Medicina. É, e você vê que ainda falar sobre saúde mental, né? Como, e trazendo temas como ansiedade, como depressão, como isso ainda existe uma lacuna, né? É um debate ainda esvaziado ou Sim. apequenado, né? E que a gente precisa melhorar muito esse debate, se aprofundar muito nessas questões. Então, se ainda na área da saúde a gente fala pouco sobre saúde mental, imagina uma população que não tem o hábito e não vai olhar para isso, né? Sim. Não tem esse manejo, né, de olhar para essas questões, né? E aí você escuta aquela velha máxima, né? A depressão é frescura, né? Que isso é uma bobagem, é falta de esforço, que a pessoa não está se esforçando, né? Então, assim, você vê que a distorção ou o debate ele não acontece mediante uma falta de compreensão, né? Mesmo de um entendimento mais amplo sobre saúde mental. E aí eu acho que esses números também sobre suicídio revelam muito esse cenário, né, Sim. social. Bem, 11 mil mortes no Brasil. Homens estão se matando mais do que mulheres. Homens se Sim. matam mais, mulheres têm mais tentativas de suicídio, né? Mulheres tentam se matar mais, e os homens, de fato, eles chegam à morte, em definitivo, 7 vezes mais do que mulheres. Né? Os homens estão vivendo aproximadamente de 5 a 7 anos a menos do que as mulheres. Né? E aí a gente já pode, né, se a gente fizer esse recorte de gênero, aí a gente entraria num debate todo sobre masculinidade, né? Homens que Sim. não vão ao médico, né? Que não olham para a própria saúde, que não dão vazão ao próprio afeto e por aí vai. Mas aí a gente olha um pouquinho mais além e aí a gente chega na população LGBT. Bem, essa população, o suicídio isso são todos os dados que eu estou falando são dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, né? Eu acho que o site está lá e existem estudos diretos que trazem todos esses dados que a gente está debatendo aqui. Esses Uhum. números sobre LGBTs eu aconselho muito a quem tem mais interesse em saber sobre o suicídio e a população LGBT, procure o relatório anual que o Grupo Gay da Bahia, né, eles publicam sobre mortes violentas à população LGBT. O Grupo Gay da Bahia é um grupo, um dos pioneiros, um dos primeiros no Brasil a se dar visibilidade sobre essas questões de violência social, sobre homofobia, e fazem pesquisas assim, extremamente aprofundadas, sérias, né, fidedignas sobre essa população. Então, eu aconselho a entrar lá, acessar o relatório de mortes violentas do Grupo Gay da Bahia, tá? Conhecido também como GGB, né? Bem, de Uhum. acordo com o Grupo Gay da Bahia, o suicídio é a quarta causa de morte entre pessoas LGBT, que ia mais, tá? Sendo que entre homens gays, mulheres lésbicas, entre homens gays, 60% das mortes de homens gays é em decorrência de suicídio. Entre mulheres lésbicas, 31%. Transsexuais, 6% e bissexuais, 4%. Quer dizer, isso só pensando no suicídio, né? A gente fazendo o recorte agora de aquelas letrinhas lá atrás que nós falamos, olha só, para cada um deles, ainda os homens gays estão se matando mais, né? Porque muito embora a gente fale mais sobre a homossexualidade, e tenha maior visibilidade, mas ainda assim, por ter essa visibilidade, a sociedade acaba atacando mais diretamente também essa população. Então, é compreensível o porquê que eles lideram, né? Porquê que homens gays acabam, né, tirando, né, ou infligindo essa autoviolência. Mas, né, olha só, o grupo de bissexuais e transexuais. Eu acho isso importante quando a gente pensa em transexuais e bissexuais, porque não eram dados que entravam no relatório. E aí é legal a gente falar dessa população que agora é contemplada também,
né? Porque você não pode invisibilizar isso. E aí, em pessoas trans, Neide, ainda me chama a atenção porque 40% das pessoas trans, elas pensam em tirar a própria vida. Ou seja, é aquela ideia da ideação suicida, né? Elas pensam, 40% das pessoas trans já pensaram em tirar a própria vida, em se matar, né? Muito embora 6%, né, cometa, né, tenha o suicídio, mas 40% já pensou em se matar. E isso está ligado diretamente a vários fatores sociais, né? Não só a homofobia e a transfobia, mas aí eu vou trazer uma terceira agora, que aí dá para a gente pensar isso melhor, que é a homofobia internalizada, né? Uma outra questão interessante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o tema, eu aconselho o livro do professor Pedro Samarco. O Pedro Samarco, ele tem um livro sobre homofobia internalizada. E homofobia internalizada nada mais é do que a pessoa ela absorve todo o preconceito social, ela absorve para si e ela começa a se culpar, ela começa a se considerar errada, suja, ela começa a desconsiderar sua identidade, suas vontades, seu desejo. Por quê? Porque se o padrão social, né, que é um padrão heteronormativo, ele é comum, né, ou é da grande maioria das pessoas, as pessoas LGBTs começam a considerar que suas existências elas não são válidas. E a pessoa começa a internalizar isso. Então ela começa a se agredir, ela começa a se desconsiderar, ela vai se violentando dessa maneira. E gradualmente isso pode levar a pessoa à depressão e a um suicídio, né? Então, a questão não é assim, mas poxa, ela se matou por quê? Por causa da depressão? Então é o mesmo fator de pessoas heterossexuais. Não. Acontece que com pessoas heterossexuais, as pessoas heterossexuais elas não sofrem de um preconceito a respeito das existências dela, né? A pessoa heterossexual, ela existe. E ela é legitimada socialmente pela relação que ela estabelece com o outro, pelo desejo dela. Agora, pessoas LGBTs, além do questionamento, né, da própria existência, elas são aniquiladas, porque elas não podem ser plurais, elas não podem manifestar livremente suas vontades, desejos e a sua sexualidade. Então, isso com o tempo, imagina, né? Isso com uma criança, com um jovem que está num processo de descoberta, de afirmação, né? Crianças que não têm anteparo emocional, e aí você começa a escutar, né? Olha, deixa de ser viado, né? Engole esse choro, para de fazer isso, seja homem, né? Eu sou heterossexual. Ou eu também já acho que não. Mas eu escutei um monte de violências também, né? Eu não sei bem, eu acho que talvez a heterossexualidade já não faça todo sentido para mim, mas ainda assim, as inúmeras violências que nós ouvimos, para uma criança, por exemplo, para uma criança transgênero, para um jovem bissexual, isso tem um peso, né? Isso é de uma severidade tão grande que isso vai fazendo com que com o tempo, ela começa a se considerar como uma pessoa errada, né? Ela está desajustada numa sociedade que diz para ela que ela está errada, né? E que exclui. Porque a gente não vive numa sociedade inclusiva, né? Ela é exclusiva, ela é excludente. Então, a homofobia internalizada, Neide, eu acho que é um assunto importantíssimo para a gente pensar no debate sobre suicídio. Ótimo. A última pessoa, a mulher trans que eu atendi, ela falava assim, a coisa que mais me dói é eu não poder ir à igreja. Eu fui criada num lar evangélico, eu gosto da igreja, mas ninguém me aceita. Falei, meu Deus, que triste isso, né? Eu até brinquei com ela assim, vamos criar uma igreja só para nós, né? Aí vai todo mundo, quem quiser ir, pode ir, não tem problema. Não, e só lembrando que tem uma mulher trans que eu admiro muito, a Alexia Salvador, que ela é a primeira mulher trans que ela é pastora. Olha que legal. Né? Olha que bacana, que desconstrução, né? Como é importante que essas pessoas possam
estar em todos os ambientes, né? Que os ambientes e os espaços públicos não sejam negados a essas pessoas, porque assim, você não pode restringir, né, o lugar de ninguém, a fala de ninguém, né? E é muito triste quando você escuta isso. Eu não posso ir para a igreja, né? Exercer a minha religiosidade, a minha crença. Isso é severo, né? Isso é muito... Isso é algo pra gente, sabe? Assim, é algo que pega, né? É pesado a gente pensar nisso também. Ela falou assim, eles me aceitam uma semana, um mês, daqui a pouco já pede para que eu me transforme. E Olha ela só. sai fora, né? Quer dizer, passa É, uma imagem que vão aceitar, né? exatamente. Famosa, né? Mas eu acho que. E é justamente isso que a gente. Daí a importância da gente debater tanto a respeito, né? Daí, e de novo, voltar sempre na questão da educação sexual, porque você vê só, eu achei ótimo quando você abriu a live, falando assim, poxa, Breno, vamos explicar então as letrinhas? Vamos, porque é o seguinte, começa do básico, né? A gente vai falar sobre suicídio da população LGBTQIA+. Quem vê o enunciado fala assim, tá, legal, vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre violência, preconceito e tal. Tá, mas o que é ele? É LGBTQIA+. Às vezes a pessoa vê aquilo e não entende nada. Eu acho que é legal a gente partir do básico, né? Para trazer contexto, para trazer preenchimento, né? E aí, a partir do momento que você vai elucidando algumas dúvidas, que às vezes são dúvidas básicas, as pessoas vão se sentindo mais confortáveis, mais interessadas ao debate. Então, eu acho que a gente tem que também fazer uma meia-culpa, porque a gente tem que criar espaços mesmo para... A gente tem que conversar, Neide, sabe com quem? Com quem é resistente. A gente tem que conversar com quem é... Com a pessoa que violenta, com agressor, com preconceituoso, com homofóbico. É isso que a gente tem que conversar também. Porque, às vezes, a gente se mantém numa posição também um pouco distante dessas pessoas e a gente fica em grupos distintos, né? Se defendendo ou se agredindo, né? E eu acho que a gente tem que se aproximar dessa população, dessas pessoas, para dizer, olha, vem cá, com todo o respeito, senta aqui comigo, vamos trocar uma ideia, vamos dialogar. Vamos manter o respeito, mas vamos conversar, né, de forma respeitosa, civilizada, mas vamos conversar. Pergunte, tire dúvidas, né? E eu acho que a gente tem que exercitar um pouco mais isso também, ao invés da gente ficar sempre nessa premissa, né, ou nesse lugar de grupos distintos, né? Que se conversam entre si. A gente tem que conversar justamente com eles, né? Eu acho que esse é um processo, é um desafio, né? É muito desafiador tudo isso. Eu resolvi fazer as lives, Breno, a partir de uma provocação de um paciente, né? Ele falou assim, por que vocês não divulgam o trabalho de vocês, psicólogos, né? Ele falou assim, nós da periferia, a gente não entende o que o psicólogo faz. Sabe o que eu pensava? Ele falando para mim. Eu pensava que eu ia chegar aqui, ia me despir, que você ia, tipo, tirar um raio-x, você saberia tudo de mim. Olha o que está no imaginário das pessoas a respeito da nossa profissão, né? Olha só. Aí eu falei, verdade. Vou começar a divulgar o meu trabalho. E é isso mesmo. Neide, se você me permite, você me fez até pensar numa outra coisa extremamente importante. Sim. A gente está fazendo vários recortes, né? Falando sobre suicídio, a gente está falando sobre recorte de gênero, sobre sexualidade. Eu acho que, assim como o teu paciente, né? Chegou com essa provocação, né? Poxa, a psicologia, o entendimento da psicologia não chega tão facilmente aqui na periferia, né? Vamos encurtar esse caminho. É verdade. A gente tem que fazer o recorte periférico também, porque assim, as pessoas da periferia, elas muitas vezes são renegadas, né? Elas são colocadas distantes desse debate, né? Primeiro porque né, a acessibilidade, a cidade ela não é feita, né? Ela não é construída, não é colocado a possibilidade dessas pessoas se aproximarem de espaços de arte, de lazer, né, de cultura. É tudo muito restrito e a gente tem que olhar mesmo para a população periférica, né, para a população negra, né? E aí, se a gente for pensar em suicídio, entre jovens negros de 15, olha só,
tem aumentado muito o suicídio na população jovem de 15 a 29 anos. De 15 a Sim. 29 anos. E de todas as faixas etárias, duas me chamam a atenção. Essa, de 15 a 29 anos, e acima de 70 anos. São Sim. duas populações que estão aumentando muito os números de suicídio. E aí, na população periférica, a população negra, jovens de 15 a 29 anos, eles estão, assim, o suicídio ele tem se tornado uma constante, isso tem aumentado, porque além de tudo, a gente está falando também, a gente falou de uma homofobia, né? Que é uma homofobia, que é uma violência social, mas a gente está falando também de um racismo estrutural, de uma sociedade extremamente racista, né? Que não é só excludente, mas que realmente ela coloca a população negra como totalmente distante do debate, né? Não acolhe, não olha, não dialoga, e aí são pessoas que ficam à mercê, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer sempre e contemplar mesmo ao debate do suicídio, fazendo esse recorte da população negra, né? Que não se sente pertencente, que não tem espaços, né? Não pode desfrutar dos espaços que a grande massa, né? A população branca, caucasiana, desfruta, e que vive um racismo que igualmente, assim como a homofobia, a transfobia, ela também é estrutural, né? Porque vai partir também de uma leitura machista, patriarcal, vai partir de uma leitura classista, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. E uma outra coisa que também é extremamente necessário a gente falar, o suicídio que acontece na população dos povos originários, né? Que não os povos originários, né? Índios, a população indígena, né? Que também vem crescendo números assim, e a gente pouco fala isso, né? Em sociedade. Quer dizer, a gente está vendo aí a mata pegando fogo, né? A nossa Mata Atlântica e a Amazônia pegando fogo, o governo totalmente alheio a esse debate, inclusive negando, né? Sempre um posicionamento negacionista, que é a marca, né? Desse governo, além das notícias falsas que difunde. Mas quando a gente olha para essa questão da Amazônia, a gente pensa diretamente sobre toda uma população que vive nessas áreas, que já sofre há muito tempo, né, com falta de demarcações e políticas voltadas para essa população, e que hoje, além de tudo, tem as suas regiões, toda uma vivência que é destruída, todas tradições, né, e toda uma cultura que é esquecida, né? Quer dizer, não é à toa também que a gente tem que contemplar ao debate sobre suicídio essa população. Porque imagina, você tem toda uma história que é esquecida. Isso é muito triste. Ô, Breno, eu fui convidada para fazer uma palestra numa igreja evangélica. Eu achei o máximo. Porque também é um lugar que não se fala nunca desse tema. É verdade. Né? É verdade. E eles me convidaram na quarta passada, eu fui para falar sobre suicídio na população, na adolescência, né? Nossa, tinha bastante gente, foi um debate bem legal. Que bacana, parabéns. Obrigada. A gente precisa falar porque a falta de conhecimento também leva ao suicídio, né? Hoje eu atendi uma mãe que a filha suicidou segunda-feira. E aí eu perguntei para ela se ela vinha demonstrando alguma tristeza, algum indício que ia suicidar. Ela falou não, nada não, tá tudo tranquilo. Aí mais na frente ela me falou, ela vivia postando nas redes sociais que queria morrer. Aí eu não falei nada para não aumentar a culpa dela, né? Fiquei tranquila, só ouvi. Mas você vê, ela já vinha anunciando isso, né? Essa história que quem vai suicidar, quem fala não vai suicidar é para leigos, né? Nós, profissionais da saúde, não podemos comprar esse discurso. Então, não, jamais. Cada vez que a gente informar as pessoas que essas frases que são colocadas em redes sociais, eu estou cansada, não aguento mais, são indícios que a família precisa olhar, né? E muitas vezes acontece por falta de conhecimento mesmo. Ela falou que não, mas em seguida falou que ela postava frequentemente nas redes sociais sobre morte. Uma população, né? A gente está falando de um aumento da população de 15 a 29 anos, a gente está falando de adolescência,
A gente está falando de adolescência e juventude, né? A gente está nessa transição. E é justamente a É, população que está onde? Está nas redes sociais, né? sim. Então, às vezes, você não vai escutar isso diretamente do teu filho, mas se você ficar atento às redes sociais e ver a maneira como ele está se comunicando pela internet, tá ali, tá exposto ali, né? É como ela falou depois, né? Poxa, depois eu fui ver nas redes sociais e ela estava dizendo já há algum tempo que ela queria se matar. Ela não ligou uma coisa a outra e eu fiquei É, quieta para não aumentar a culpa dela. Ela sim. contou assim, do nada, que ela postava bastante, né? Então, ela não percebeu que ela já vinha anunciando. Continua sem perceber. É, e eu acho eu acho que isso daí bem levanta um debate super importante, né, Neide, que é a gente olhar para a adolescência, olhar para os nossos Sim, jovens, né? Hoje nós estamos sim, vivendo os nossos jovens, a juventude, ela se ressignificou, né? A juventude de hoje, bem, toda geração, ela se ressignifica, lógico. sim, sim, Mas os jovens de hoje têm uma coisa nova, que é justamente o advento da internet, né? Os sim, jovens de 50 anos atrás eram jovens, porque jovem é jovem, só que não tinha internet sim, 50 anos atrás, né? sim, E hoje a internet, ela ampliou linguagens, mentalidades, acessibilidade à informação, aquela ideia, né? Quando surgiu a internet e aí surgiu aquela palavrinha globalização. Nós temos que levar isso muito a sério, porque realmente a internet ela é global, né? E sim. ela é global porque o universo agora, o universo de cada um ficou muito mais amplo. Então, hoje, para você ter hoje em dia, a internet é um lugar assim, é difícil você ter um controle, porque você vê, encontra e você acha de tudo na internet. Tem tudo na internet. Portanto, assim, esses jovens que às vezes não têm amparo, não têm embasamento, não têm sustentação emocional, né, que às vezes estão buscando referências, eles vão encontrar muitas coisas boas na internet, mas muitas coisas ruins também, né? Sim. E é lá na internet que muitos deles acabam se comunicando, né, estabelecendo vínculos. Daí a importância de muitos pais também ficarem atentos, né, sem invadir o espaço dos filhos, mas ficarem atentos a como essa linguagem está sendo feita, como essa comunicação está acontecendo, os sites que estão sendo frequentados por seus filhos, né, os amigos, né? Hoje em dia é assim, você sai da internet, você passa o telefone e já adiciona no WhatsApp, né? E aí, assim, com quem que você está falando, quem são teus amigos, vamos conhecê-los, né? Se aproximar desse universo, Sim. porque isso é extremamente importante e é um movimento necessário, né? Muito importante. Então, eu Verdade. gostei muito do exemplo que você trouxe. E é um debate necessário, né? Porque também a gente tá falando de uma sociedade que às vezes é negligente também ao debate sobre a adolescência, né? Porque parece que é uma população que a gente não dá muito mérito, entendeu? A gente não dá muita voz, né? E a gente precisa escutar nossos jovens porque eles têm muito a nos ensinar, viu? Muito, muito, muito. Ô, Breno, acontece um fenômeno no serviço público. Eu falo serviço público porque é a minha área, né? Fica à É, vontade. a cada 10 crianças que eu atendo, 7 são meninos. E aí, quando chega na fase adulta, inverte esse número. Eu acho. Eu queria fazer um estudo sobre isso, porque eu acho assim incrível, sabe? Boa, boa, interessante isso. Então eu vou te intrigar. Tá, Eu vou colocar um elemento para o teu estudo. Olha tá, só, eu sou psicólogo, né? sim. Eu atendo há mais de 20 anos em clínica. Nos últimos 6 anos, tá? A cada 10 atendimentos que eu fazia, então 8 eram mulheres, 2 eram homens. Nos últimos 6 anos, a cada 10 atendimentos que eu faço, 8 são homens, 2 são mulheres. E eu Nossa, que estou falando de bom. uma população adulta, né? É, eu no começo da minha. Logo no comecinho, quando eu comecei a atender, eu atendia crianças também. E eu atendia muito meninos. Os meninos chegavam muito ao consultório.
Sim. Mas, enfim, aí depois eu fui fazendo especializações e eu fui enveredando mais para uma população, né, mais para casais e adultos. Uhum. Mas hoje, os homens chegam na terapia, chegam extremamente fragilizados, né? Coisa que antigamente, há 6 anos atrás, né? Os homens chegavam na terapia, sabe de que maneira? Chegavam através da terapia sexual, da terapia sexual ou da terapia de Casal. casal. Por quê? É. Porque a mulher, a esposa queria fazer terapia, obrigava o marido a ir junto com ela e assim, vamos fazer terapia de casal juntos. Aí Uhum. acabava que alguns ficavam depois em terapia individual. Uhum. Mas era assim que os homens chegavam na terapia. Ou na terapia sexual, né? Para falar sobre algum tipo de disfunção, mas isso com muita resistência. Hoje Uhum. não, viu, Neide? Hoje eles chegam espontaneamente, sem necessariamente ter a ver com a sexualidade deles, mas extremamente fragilizados. Por quê? Porque, na grande maioria, eu percebo um certo padrão, uma dificuldade muito grande em acessar os próprios afetos. Sim. Eles não Então, foram ensinados a isso, né? não. Então eu acho curioso, porque você tá falando de infância, eu estou falando de adultos, mas É. que em termos de gênero, né, eu venho percebendo os homens assim, eles estão vindo com tudo para terapia. E estão precisando muito mesmo, viu? Sim. Na graduação, eu li um texto, acho que é de Jurandir Ferreira, um psicanalista. Você conhece? Sim, conheço, Ele conheço. fala das demandas a partir das classes sociais, né? Esse texto que eu li naquela época. E aí ele Tá. fala, e eu vi isso claramente nos meus atendimentos, que a população de baixa renda procura o psicólogo quando está tendo prejuízos na saúde, na família, no trabalho. Não, nunca vai procurar dessa forma que você está falando, né? Uhum. Eu vi claramente isso. É verdade, é verdade. E é significativo porque eu tenho percebido justamente essa mudança, né? Inclusive Sim. estudos estudos mais amplos, né, sobre masculinidades, vêm justamente revelando isso, né? Que a demanda que levava homens muito à terapia, quando iam, era uma questão relacionada a trabalho, né? Ou era alguma coisa sexual, porque o homem tinha sempre uma preocupação iminente com a Uhum. performance sexual, né? Mas ainda assim, para falar sobre a disfunção ou sobre alguma questão sexual, era uma dificuldade enorme. Então, assim, você levava meses para que ele falasse sobre o problema realmente, porque que ele estava ali, né? Ou então chegavam pela terapia de casal. Sim. Hoje, alguns estudos, inclusive eu indico muito. Tem um site, Neide, que eu gosto muito, e eu acho que é sempre legal deixar essas indicações, que é Sim, o Papo de claro. Homem, o site Papo de Homem. Ah, que legal. O Papo de Homem, ele é um site muito bom, é um site voltado para o debate de masculinidades e sobre esse novo momento, esse novo entendimento, essa leitura, né, dessas masculinidades, né, atuais. E ele vem falando vem mostrando, através de alguns estudos, que a paternidade tem sido uma questão muito presente, né, entre os homens, e que estão levando, né, os homens à terapia, essa ideia de se sentirem culpados, de terem trabalhado muito um tempo atrás e não terem participado diretamente da vida dos filhos, né, de não se sentirem suficientemente bons para os seus filhos. Né? Eu estou lembrando Olha do que Winnicott, né? interessante. Tinha um Aham, psicólogo. O Winnicott aham. falava muito disso, você conhece? Mãe suficientemente boa, né? Que era Agora é voltado o pai. para mãe. Mas você sabe que hoje os homens eles estão sofrendo exatamente dessa ideia, dessa Olha que concepção muito também. Não é? Mas eu acho ótimo. Por um lado, eu acho muito bom, porque é um incômodo que nós homens temos que ter, porque a gente nunca olhou para a paternidade de uma maneira mais acolhedora e afetuosa. E que hoje em dia eu percebo que os homens estão tendo uma atenção e estão se envolvendo mais afetivamente com seus filhos, porque estão olhando mais profundamente para essas paternidades. Então, exercer a paternidade hoje tem levado muitos homens à terapia, por exemplo. Olha que interessante, né? bom. Muito interessante. Nós temos 1 minuto para a gente fazer Ah, as nossas considerações. Aliás, 27 segundos. Eu quero quero mandar um agradecer beijo. a todos que participaram dessa série de lives e a você que aceitou meu convite. Eu acho que foi Imagina. muito rico a participação sua, né? Esclareceu bastante.
Muito Foi obrigada, viu? um prazer enorme. Conte sempre comigo. Um beijo a todos que participaram, um beijo enorme para você.